Fala pessoal, graças a Deus, sou o Claudinei. Hoje a gente está aqui com o Reverendo Guilherme, da Igreja Presbiteriana Cairóis. Seja muito bem-vindo ao canal Escrituras do Café. Obrigado, meus irmãos. A paz de Cristo, eu sou o Darlan. Hoje vai ser a segunda entrevista que a gente vai trazer para vocês, né? Um assunto bem também interessante no meio cristão, algo que permeia aí a visão do mundo, a cosmovisão cristã, evangélica, né? Então, se preparem. Vai ser muita pergunta, assuntos muito interessantes para nós. Hoje vamos falar sobre o Deus que criamos. O pastor vai abordar esse tema, vai trazer para a gente alguns pontos da imaginação do ser humano, como o ser humano desvia e cria ídolos no seu coração, na sua mente, cristãos, não cristãos. Então, pastor, fica à vontade. Vamos começar. Se apresentar também. Bem, eu sou Guilherme, me chamo Guilherme Camelo, eu sou pastor, como disse o Claudinei, na Igreja Presbiteriana Cairóis, aqui em Fortaleza mesmo, né? Essa é a câmera, né? Eu estou aqui em Fortaleza como pastor, vai fazer 2 anos, certo? Legal, interessante. Eu conheci o pastor Guilherme através da Igreja Presbiteriana, né? Conheci ele congregar. Então, tem bastante conteúdo, passa assim, bastante informação de uma maneira bem agradável e compreensível. Dala também já tem visitado a gente, né? Tem conhecido muito da Igreja Presbiteriana da forma como o pastor aborda. Pastor, fica à vontade. A gente pode entrar para o tema. É bem livre, a gente vai te deixar falando. No decorrer da conversa a gente vai surgir as nossas dúvidas e perguntas, nada. Certo. Bom, basicamente nós vamos falar sobre idolatria, né? Porque se nós pegamos o título da conversa de hoje, né? Livre, o Deus que criamos, a gente pode pressupor várias coisas, né? Mas uma delas, talvez a principal, é que nós criamos Deus, né? Sobre o que nós estamos falando aqui? Basicamente, trocando em miúdos, é sobre idolatria. Porque, teologicamente, não tem como criar Deus, né? Teologicamente, filosoficamente, ele não é criado. Então, quando nós falamos sobre criar Deus, nós estamos falando sobre criar deuses. Criarmos divindades, né? Mas divindades, não deidades, porque só existe uma, né, que é o nosso Senhor, tudo bem? Que é triuno, né? Nós criamos ídolos para nós mesmos. Aí daí vai depender da esfera onde a pessoa talvez tenha um desequilíbrio, né, emocional, espiritual, né? Aí ela vai criar as divindades. Por exemplo, se a pessoa tem problema com dinheiro, muito provavelmente ela vai idolatrá-lo, a despeito dela ser rica ou pobre. Se a pessoa tem problemas com a área da sexualidade, a pessoa vai idolatrar isso, mesmo que seja casado ou não, né? E por aí vai. Agora, eu penso que para nós iniciarmos uma conversa sobre o assunto, nós precisamos partir do início de tudo. Com qual propósito o homem foi criado? Compreende? Quem vai estar ouvindo a gente deve estar se perguntando, né? Ou pelo menos deve estar entendendo agora como iniciar a tratar esse assunto, né? Como iniciar uma investigação sobre esse assunto. Por que a idolatria surge no coração do homem? Primeiro a gente precisa entender, o homem foi criado com qual propósito, certo? Bom, na Igreja Presbiteriana nós temos alguns documentos de fé, e vocês já sabem disso, né? São a confissão e os catecismos, o maior e o menor, tá bom? No Catecismo Maior de Westminster, na primeira pergunta e resposta, está escrito o seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta é essa. O fim supremo e principal do homem é, primeiro, glorificar a Deus. Aí tem um adendo: e alegrar-se nele para sempre. Ou dependendo da tradução, gozá-lo para sempre, né? Que significa também alegrar. Tudo bem? Alegrar-se, né? Então, o fim supremo do homem é, em primeiro lugar, glorificar a Deus. E em segundo, alegrar-se nele para sempre. Fato é que todos vão glorificar o Senhor, de uma forma ou de outra, mas alegrar-se nele
já é outra questão. Alegrar-se nele, se alegrarão os que pertencem a ele, os que o servem, os que o têm como Senhor. Agora os outros que o glorificam a despeito de servi-lo, servem outro Deus. Certo? Não tem como esse fundamento para sua alegria. Buscam o gozo, buscam a alegria em outra divindade. Tudo bem? Aí alguém pode estar se perguntando: o homem foi feito para isso mesmo? Me prove. Bom, olha, em Romanos 11:36 está escrito assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aí a pessoa pode estar perguntando: mas é uma palavra muito genérica. Isso aqui não diz respeito a pessoas. Pelo contrário. Isso aqui não é genérico, porque tem um contexto. Em Romanos 11, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre a história da humanidade, os propósitos de Deus, os desígnios do Senhor. Por isso que os seus propósitos são inescrutáveis, os seus desígnios são insondáveis, ou eu acho que é o contrário, né? Seus propósitos são insondáveis, seus princípios são inescrutáveis, alguma coisa assim. Aí o apóstolo Paulo fala em Romanos 11:36 exatamente isso. Tudo que ele faz é dele, por meio dele e para ele, para a sua glória. Ele faz tudo isso. Ele está falando de história, que ele está falando sobre Israel, a nova aliança e os gentios. Ou seja, ele não está falando de coisas, né? Está falando de pessoas mesmo. Ele está falando de pessoas que o adoram. Essas pessoas foram criadas com esse propósito, a glória de Deus. Sempre. Primeiro propósito, a glória de Deus. Um segundo, aí a história se desenvolve. Até de maneira muito pessoal, né? O Claudemir foi criado com o segundo propósito de. Darlan foi criado com o segundo propósito de. Guilherme também, e por aí vai. Mas o principal de todos nós que estamos aqui, todos que vão ouvir, assistir o vídeo, né? Essa conversa, foram criados para a glória de Deus. Agora, Claudemir, Darlan e Guilherme servem um Deus. Quem está ouvindo esse vídeo serve que Deus? Ou Claudemir, Darlan e Guilherme servem o mesmo Deus? Ou servem um Deus diferente? Né? Porque já mencionei aqui que as pessoas foram criadas para a glória de Deus, certo? E vocês fiquem à vontade para me interromper, porque se for deixar aqui eu vou falando, eu vou emendando um assunto no outro, podem me interromper. Essa é a ideia, é ler ouvir mesmo e tentar entender sobre esse tema que é bem profundo. Mas eu já tenho algumas perguntas separadas aqui. Pronto. Que a gente vai fazendo depois do tempo, tá? Ótimo. Aí você vê. Você disse que a idolatria ela se caracteriza quando um homem, e todo ser humano foi criado para isso. Esse foi o fundamento que Deus utilizou para criar o homem no jardim. Era para a sua glória. Mas Deus não disse para o homem no início: vá lá, você foi criado para a minha glória. Ele disse: você foi criado à minha imagem e semelhança, crescei e multiplicai, constitua família, dê nome aos bois, né? Cuide da criação e tal. Sim, Deus deixou mandamentos, deixou ordens para o homem. Mas tudo que o homem fizesse seria para a glória de Deus, como está escrito em Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Isso é desde o início. Isso não tornou-se realidade quando Paulo falou isso à igreja em Roma. Vocês entendem? Isso já era realidade desde a criação de tudo. Então o homem foi criado e com tudo que realizasse faria para a glória de Deus. Só que ali o homem não tinha pecado. Surge então a serpente no jardim, sussurra no ouvido da mulher, ela submete-se e escuta aquele discurso no seu ouvido, muito sutil, né? Subvertendo as palavras do Criador, que os criou para a sua glória. E o que o homem escolhe? A sua própria glória. Seguir o seu próprio caminho. A proposta da serpente: ei, vocês não vão morrer, vocês vão se tornar igual a ele. Vê que coisa. Isso não é uma proposta de idolatria? Vão surgir outros iguais a ele. Você, Adão, e você, Eva. Vocês vão ser iguais a ele. Vocês não vão ser diferentes. Vocês não vão ser menores como são agora. Vocês vão ser tão grandes quanto.
Eu acho que ele não quer isso. E o que vocês querem? Aí seguiram um caminho, aí aconteceu o que já estava anunciado, Deus já falou. Comeu, desobedeceu, morreu. Aconteceu. Então entra idolatria no mundo. O homem procurando prazer em outras coisas, que às vezes buscam um deleite em coisas justas. Por exemplo, sexo. Para os casados é algo maravilhoso e justo. Deus criou o homem casando-se para desfrutar disso no seu leito matrimonial com sua esposa e sua esposa com seu esposo. Mas o que alguns fazem, por idolatria ao sexo, tornam-se adúlteros, não é? Tem relações sexuais ilícitas. É o que casais no mundo fazem, com trocas de casais, esse tipo de coisa. Não pensem vocês que estão fazendo isso porque há curiosidade. Não, é idolatria. É o desejo desenfreado por algo que está no seu coração, que já se enraizou como um ídolo. Porque o meu deleite está nisso, o meu prazer está nisso. A minha vida gira em torno disso, compreendem? Eu tenho uma pergunta que é baseada no livro do Timothy Keller. Deuses falsos? Deuses falsos, isso mesmo. Ele afirma que transformamos coisas boas como trabalho, relacionamentos e família em ídolos, né? Eu acho que essas formas de idolatria são as mais difíceis de identificar na vida de um cristão. Sim, são difíceis. Porque são coisas que envolvem matérias de piedade, né? Que Deus exige de nós fidelidade naquilo. E são dadas para nós como mandamentos. Família está na ordem criacional, não é? Trabalho está na ordem criacional, não é? E qual foi a outra que você mencionou? Família, trabalho e... Família, trabalho e relacionamentos. E relacionamentos, perfeito. Que envolve família também, né? Ó, você vê. Vamos fazer uma digressão aqui. Às vezes você vê pessoas que, por causa de idolatria à família, elas deixam a desejar na educação dos seus filhos. É comum você ver isso, né? Às vezes um filho faz muita birra, né? E aqui, salve aqui as situações em que os filhos são atípicos, tudo bem? É uma mãe de filho atípico, que de fato a demanda é alta para pais de filhos atípicos, né? Que são autistas, TDAH e altas habilidades, por aí vai. São crianças que a demanda é um pouco diferente do que comumente se encontra. Ah, mas essa criança não é pecadora? É pecadora igual às outras, né? Mas a maneira de se tratar alguns casos diários é diferente. Até mesmo que envolve disciplina e tudo mais, enfim, é uma outra questão, né? Agora, existem pais que tratam os seus filhos como se fossem, como dizia um amigo meu, né? Um bibelozinho, né? Como se fosse uma bonequinha de porcelana. Não, ali é intocado. Como se fosse aquela personagem do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, né? A menina que era extremamente mimada, que o pai dela comprou centenas de chocolates para conseguir aquele bilhete de ouro do Willy Wonka. A menina fazia birra, e isso se revelou, né, como ela conseguiu esse bilhete do Willy Wonka, né? Por causa de muita birra. Isso passa nas câmeras, né? Quando está todo mundo filmando, quem conseguiu o bilhete, está ali a menina. Como foi que ela conseguiu? Porque eu pedi para o meu pai. Tudo que eu peço, meu pai faz. A menina é um ídolo. Não precisa ter um altar para a criança ali. Ali está a criança. Às vezes maridos vão idolatrar suas esposas demais, ao ponto de sua esposa cometer um pecado e ele achar, não, eu não vou confrontar minha esposa. Aí a esposa vê o marido pecando, não vou fazer isso, porque o meu marido, ele trabalha muito, né? Ele nos abençoa tanto aqui em casa, mas é um pecado. Não, mas quem não peca, não é? Aí nós esquecemos a máxima aí, que está acima do ser marido, esposa e filho. Nós somos servos de Deus, somos discípulos de Jesus, somos chamados para fazer mais discípulos,
Isso começa em casa. E para fazer discípulo, né, que nem, me desculpe aqui, né, salvando aqui as diferenças, óbvio, mas é apenas uma analogia. Que nem fazer um suco de laranja. Mas para você degustar um suco de laranja bem docinha, você precisa passar a laranja pelo espremedor. Para fazer um crente mesmo, você vai ter que passar o crente pelo espremedor, né? Então, para você fazer isso, você vai precisar confrontar os seus ídolos. Por exemplo, sua esposa é seu ídolo, seu marido é seu ídolo, seu filho é seu ídolo. Não, tá. Em algum momento essa criança vai mudar. Você vai mesmo entregar ao acaso a vida do seu filho? Você vai mesmo entregar ao acaso a vida e a alma da sua esposa? Entendeu? Ou a alma do seu esposo, né? Há formas, né, onde essa idolatria é manifestada. Porque é difícil de... Aí eu acho que vem o centro da sua pergunta, né, Claudinho? O que torna difícil você perceber que nisso há idolatria? É porque, como fala o próprio Tim Keller, no primeiro capítulo desse livro, né, Deuses Falsos, o que torna difícil hoje, e não somente para um crente, e não somente com esse tipo de esfera que você pode, a família, relacionamentos e o trabalho, torná-los ídolos, ou tornar ali dentro dessa esfera, tomar ídolos dentro dessa esfera. Qual o problema? É porque na época de Paulo, você caminhava num Atenas, lá em Atos 17, quando ele fez a visita, onde você via vários templos para divindades, onde as divindades eram reproduções humanas, mas onde características específicas eram idolatradas. Nós falamos sobre sexualidade, que envolve a beleza também. O que acontece? Afrodite está ali. Os gregos adoravam Afrodite. Ela representava não somente, fala-se muito da sexualidade, mas não somente isso, né? E hoje, a beleza também não é um ídolo? E hoje, como a idolatria e a beleza ela se manifesta? O próprio Tim Keller, me permita fazer uma citação dele aqui. O próprio Tim Keller, ao falar sobre isso, no livro, no primeiro capítulo, ele fala isso aqui. Eu achei muito interessante isso aqui. Ele diz o seguinte: o que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e da realização, senão as mesmas coisas que assumiram dimensões míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Ele pergunta e ele desenvolve: talvez não dobremos os joelhos diante da estátua de Afrodite. Olha aí, mas muitas jovens e até homens também hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal. Está aí. Não envolve pessoas, não envolve dinheiro, não envolve o trabalho, né, para você conseguir dinheiro e tornar-se um ganancioso, não envolve nem questões de área, sexualidade, de gênero, esse tipo de coisa, mas envolve o quê? O que as pessoas estão vendo em mim, a beleza. Certo? Mas a pessoa tem transtorno alimentar, tem um problema com imagem, que é de outra esfera, é de fato de uma esfera química. A pessoa tem problemas químicos, são problemas de fato no seu corpo. Ok, isso pode acontecer, mas aqui o Tim Keller está sendo bem objetivo, está direcionando bem a questão. Qual é o problema? De fato, a idolatria. Tem como a pessoa sofrer disso por questões de idolatria. E são sinais de idolatria. Você compreende? Agora, o porquê é difícil distinguir? Porque, repito, a época de Paulo, e aqui ecoando as palavras do Keller, né? A época de Paulo era fácil. E hoje em dia é um pouco fácil ainda você ver idolatria por aí, né? Ou não? Ainda existe religião. Ainda existem religiões pagãs por aí, onde as pessoas se ajoelham e fazem sacrifícios e fazem dedicações a divindades que criaram, não é? Em religiões afro,
E outras religiões também, até mesmo dentro da própria cristandade. Pessoas fazem isso, né? Mas é difícil, Claudeni? É difícil, mas é difícil mais por isso. Porque a gente não consegue ver, porque não há um altar, sabe? Não há um espaço na minha casa onde eu coloco todo mundo enfileirado, eu, minha esposa e minhas filhas, para todo mundo ir lá na frente dessa imagem, ficar de joelhos, fazer uma oração, uma reza, o que seja, e acender uma vela, um incenso, um negócio assim. João Calvino, ele fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o que eu acho interessante, há um ponto que eu gostaria que o senhor abordasse, sobre a questão dos cristãos evangélicos que estão dentro da igreja, que têm uma Bíblia e dizem acreditar em Deus, mas que acabam criando deuses ao seu próprio coração, e não especificamente o Deus da Bíblia. Pronto. Olha, vamos fazer uma análise de algo interessante aqui, de um movimento que existe no meio evangélico hoje, não é? A teologia da prosperidade, ok? Vamos usar como uma matéria de pesquisa, um estudo de caso, a teologia da prosperidade. Que divindade ela revela, não é? Eu vou começar aqui fazendo a seguinte leitura de Colossenses 3:5. Em Colossenses 3:5 está escrito isso daqui, certo? E que eu vou usar a NVI, tá bom? Em Colossenses 3:5 está escrito 3:5, está escrito assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Olha aqui, natureza terrena, tá? Em contrapartida da natureza espiritual, uma natureza que vem de Deus, a natureza terrena, que nasce em pecado. O que é que deve morrer? Imoralidade sexual, impureza, paixão, aí tudo isso tem que se desenvolver, né? Desejos maus e ganância. Meu ponto é esse, vírgula, que é a idolatria. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo fala. Agora veja, o Keller, observando esse texto, ele fala assim: muito tempo atrás, Paulo escreveu que a ganância não era um mau comportamento apenas. Ah, que coisa! Percebe? Nós não estamos falando de comportamento, nós estamos falando do coração, de algo que começa lá dentro. Ganância não é só você querer ganhar em cima de uma proposta que o Darlan está fazendo para mim, ou o Claudeni, ou qualquer pessoa que seja, né? Ganância não é só você ir ao centro de Fortaleza, ali no Buraco da Gia, onde a maioria dos fortalecidos vai para fazer alguma compra, né? Aí negociar com o cara já coloca uma porcentagem em cima, porque sabe que você vai chorar, só que você chora mais do que o normal. Não, macho, não deixa por 15 não, que é isso? Vamos fechar nos 5, 10 é muito para ti. E você fica nessa mesquinhez. Você pouco se preocupa em perguntar quem produziu isso, quanto foi que você pagou para a costureira, e quanto é que você, que também pegou a matéria-prima e colocou na mão dela, investiu. Agora, dentro de tudo isso aí, quanto é que você está ganhando? Estou ganhando tanto. Então de fato 15 é justo, né? Mas a pessoa já vai sempre querendo ganhar em cima. É pouco, né? É bobeira. Pastor, você está exagerando. Não, acredito que não. Eu penso que isso revela a idolatria, sabia? Quando você passa do limite, quando você não entende que é até aqui, ponto. Ah, mas isso é muito subjetivo. Meu irmão, nós estamos falando de demandas do coração. Nós não estamos falando de algo que envolve uma fórmula de equação. O próprio apóstolo diz: ganância é idolatria. Vixe, está falando de algo do coração, que é refletido em ações. Pois é. Você pode ser um pobre, não é nem classe média, mas pobre de marré, e ser um cara ganancioso.
Você pode ser um cara muito rico e não ser. Mas a gente não vai falar sobre a questão de economia e o cristianismo aqui, né? A questão é a idolatria. Não, eu já ia fugir aqui, minha cabeça já ia para esses, como é esses assuntos satélites aí, né? Economia e tal. É um ótimo tema. Pois é. Mas daí, voltando à sua pergunta, meu irmão, se você for olhar para essas reuniões, eu não vou nem chamar de igrejas, essas reuniões de pessoas que buscam, não é? Serem bem-sucedidas financeiramente e se reúnem em templos e se intitulam evangélicas, certo? E se intitulam seguidoras de Cristo e usam a Bíblia para falar do assunto. Não é somente por usar a Bíblia, não é somente por ter uma forma e uma cara de templo religioso ou templo cristão, que de fato estão adorando o Senhor ali. Não é. Certo? Isso é complicado. Creio eu, assim como o apóstolo Paulo fala sobre a ganância e sobre a idolatria, que é algo que está no coração, não é somente comportamento, que o comportamento dessas pessoas revela o que está no seu coração, que é a idolatria. As pessoas estão indo lá, e isso é muito claro. Qual é a motivação? Eu quero ser bem-sucedido. Aí você pode dizer, pastor, tudo bem, mas não há sinceridade? Não há sinceridade? Ora, não há sinceridade em alguém que está num restaurante com amigos, foi para lá porque queria estar entre amigos, e dali, o que essa pessoa faz? Essa pessoa de 20 em 20 minutos vai ao banheiro e coloca tudo para fora. Você não pode dizer que não há sinceridade, mas você não pode dizer também que não há pecado da idolatria aí. Você tem que saber o que está acontecendo, para você ajudar essa pessoa e falar, fulano, meu amigo ou minha amiga, você precisa ser liberto dessa idolatria, se for idolatria. Mas no caso dessas pessoas, essa sinceridade revela-se em pecado já. No caso dessas outras, que têm distúrbios alimentares e tudo mais, pode ser que, posso estar equivocado, pode ser que envolva questões de doença mesmo, de fisiologia e constituição, enfim. Esse caso está aqui de lado. Tomamos esse outro, como eu falei, né? Aqui não, mas alguém não pode estar ali por desespero? Como fala o Keller. O Keller introduz esse livro, Deuses Falsos, né? E eu vou ficar citando muito porque acho que é uma tese contemporânea para isso, né? Para essa ideia, né? De fato, da idolatria no coração, né? Ele reverbera o que Calvino falou, como você citou, né, Claudinho? Agora você vê. A pessoa pode estar ali por desespero, levar para uma fogueira santa todo o seu dinheiro do mês, não é nem 10%, nem 20%, nem 30%, como alguém já falou por aí, do trízimo, né? Algum desses líderes religiosos já falou do trízimo. Aí você vê, não era nem o trízimo, era tudo. Por que a pessoa faz isso? Irmão, é desespero. Pode ser. Mas por causa do desespero ela está justificada. Não. Porque voltando ao que mencionei aqui, o próprio Keller, na introdução do texto, do seu livro, né, do seu trabalho, ele fala que em 2008, por ali, quando teve uma crise econômica grande nos Estados Unidos, muitos CEOs, né, muitos gerentes de bancos e de grandes empresas imobiliárias e tudo mais nos Estados Unidos se suicidaram. Por quê? Perderam tudo. Perderam dinheiro. Mas é o dinheiro de muita gente. Como recuperar tudo isso para colocar nas mãos dessas pessoas? A pessoa iria presa. Como essa pessoa vai viver? Mas espera. Se o Senhor fosse o fundamento da alegria dessa pessoa,
ele não buscaria o fim e uma resolução tão fácil para a sua vida, cortando os próprios pulsos e esperando todo o sangue ir embora e assim definhar, ou usando uma arma e acabando consigo mesmo, dando cabo da própria vida. Está entendendo? O desespero levou essa pessoa a isso. Então significa que ela estava certa por isso? Pelo desespero? Compreende? O desespero revelou a idolatria no coração dessa pessoa, por causa do dinheiro. E o desespero de algumas pessoas de irem a esses templos, dedicarem todo o seu dinheiro a Deus, que eles pensam ser o nosso Deus, mas não é idolatria também. Muito provavelmente é o Mamon da época dos profetas, que hoje não se chama de Mamon, né? Mas a época dos profetas se chamava porque tinha um totem dele, estava esculpido ali em pedra, em madeira, enfim. Hoje não está, mas hoje está esculpido na frase Jesus é o Senhor, quebrando aí o terceiro mandamento, tomando o nome do nosso Senhor em vão. Vê que coisa, né? Por causa de idolatria. Por causa de idolatria. Então, se talvez eu tenha respondido a pergunta, essa é a ideia. Ok? Não envolve o comportamento propriamente, mas envolve o que está no coração, né? A ganância. Mas o comportamento revela isso, né? As ações revelam isso, né? A maneira como se opera, a maneira como se conduz como se arrebanham essas pessoas, né? Porque você tem nesse formato de religião apresentada, na teologia da prosperidade, você tem os sacerdotes ali, né? Você tem ali todo vou chamar de arquétipo, tá? Toda uma estrutura, um arquétipo, arquétipo não fica bem. Todo um formato, toda uma forma de culto. Você tem um sacerdote, tem o templo, tem uma liturgia, tem toda uma forma de você dedicar aquele seu sacrifício a Deus, e é um sacrifício. O desafio é sempre esse: faça isso, faça isso, faça isso. Sempre é pouco. O que você faz, sendo tudo, é pouco. Próxima vez, você dê esse tudo e 1/3. Meu Senhor. É sempre assim. Tem um modus operandi. Tem os passos. Não muda. Aí, só para acrescentar como um adendo, você vê que até o formato dos sacerdotes locais é igual. A voz é igual, a maneira de falar é igual. Agora, claro, a gente está falando da idolatria ao dinheiro. Certo? Também, né? Perfeitamente. Barganhar com ele, né? Fiz isso, agora você tem que me dar aquilo. Perfeitamente. Perfeitamente. Como quando você encontra... Eu espero não estar fugindo do assunto, certo? Não. Da pergunta. Tá perfeito. Eu já convivi eu convivo, né, com gente de várias denominações. Acaba que a gente vai caminhando e vai convivendo mais com as pessoas da nossa denominação, né? Mas já convivi muito com irmãos de várias denominações e de igrejas sérias, mas que alguns irmãos, por exemplo, têm a seguinte perspectiva quanto a contribuição financeira, dízimo, ofertas e tal. A pessoa pensa assim: poxa, olha, nunca me faltou nada. Nunca lhe faltou nada. E aí? Deus nunca me deixou faltar nada, porque eu sempre fui fiel. Mas como assim, irmão? Eu já vi bastante essa frase. Como assim? Me explique melhor. Não, é só isso. Deus nunca tirou nada de mim porque eu sempre fui fiel. Mas tem gente que é infiel e Deus não tirou, mas Deus foi muito. E de mês em mês dá mais. E agora? O que você me diz disso? As pessoas têm essa ideia que o Darlan falou. Esse é o problema. As pessoas tentam criar utilidade para tudo. São generalistas, são pragmáticas. Faz isso que funciona. Só que não buscam fazer o que Deus ordena fazer. Não porque funciona, porque é ordem de Deus. Cuidar dos pobres. É ordem de Deus. Ofertar e contribuir.
É uma ordem de Deus. Agora, como fazer isso? Já são outros 500. Com alegria no coração. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12. Quem tem o dom de ofertar, faça com generosidade. Então quer dizer que se eu vou ofertar, eu vou contribuir, eu vou participar, eu tenho que ser generoso. Perfeito. Há pessoas que fazem isso sem generosidade. Fazem como barganha. E estão em igrejas históricas e tal, enfim. E estão erradas. E pensam assim, viu, Darlan? Pensam desse jeito. Eu estou dando porque eu tenho que dar. Porque senão ele vai me tomar. Devorador. Exato, o devorador. O coração da pessoa está naquilo. Você de fato, você adora aquilo que você ama. Você adora aquilo que você ama. Aí as pessoas são muito frágeis quando você toca no ídolo delas. Elas se sentem ofendidas com facilidade. Pode ser um ministério pastoral. Podem ter vários pastores, colegas que vão assistir aqui, e vocês devem conhecer, que são pessoas que, se você falar, pastor, o senhor precisava melhorar nisso aqui, meu irmão, não toque aqui, não mexa comigo não. Me deixa aqui no meu canto, você fica no seu. As coisas não são assim, né? Interessante que isso vai totalmente na contramão do que a doutrina reformada ensina, né? Esse Deus domesticado, né? Vai totalmente contra a questão da soberania, pagar o dízimo, ou usar qualquer roupa, né? Ou frequentar, ou guardar um dia na semana. Isso vai definir o favor de Deus sobre a pessoa. Isso é querer comprar o favor de Deus. Questão, acho que até R.C. Sproul fala disso, né? Um Deus domesticado, pessoas que têm até outra visão de Deus, uma visão desvirtuada do que Deus é, e é ensinado por muitas lideranças, né? Infelizmente para a manipulação dessas pessoas, para que paguem dízimo, para que obedeçam os seus mandamentos, né? E isso é muito triste. Então essa questão da figura permissiva de Deus, né? Um Deus que é mais misericórdia e graça do que justiça, né? Isso aí, como a igreja deve combater essa tendência desse Deus bonzinho, esse Deus que só é dádiva, só é bênção, né? Que não tem questão de inferno, pecado, justiça, que é muito frequentemente assim, é esquecido nas igrejas. Então, como a igreja deve combater essa tendência de ver questões, uma ótica, né, mundana, antropocêntrica de Deus? Bom, você vê, desde que a idolatria surgiu, e de maneira mais arcaica e mais rudimentar, você percebe as figuras sendo construídas, né? Em determinado momento da história, Deus falou para o povo, no deserto, com Moisés. Moisés, vai lá e constrói uma serpente de bronze. Várias serpentes estavam picando, né? As pessoas, e elas iam morrer. Alguns morreram. Quem olhasse para a serpente de bronze seria curado. Muitos foram alvos dessa misericórdia. Mas passando-se algum tempo, começaram a idolatrar serpente de bronze. Hoje não precisa disso para idolatria, não é? Hoje as pessoas, de fato, elas criam Deus, ou imprimem no Senhor. Elas pensam que estão fazendo isso, domesticando o Senhor, mas elas criam um Deus conforme a sua própria imagem. O homem, à época dos gregos, faziam o quê? Faziam um rosto humano e desenvolvia um corpo com as características que achava que cabia a uma divindade. Aquela divindade representa tal coisa, representa isso ou aquilo, tais características pertencem a essa divindade. É um rosto humano com aquelas características. As pessoas fazem isso hoje, só que no coração. É um Deus que vai satisfazer os seus desejos mesmo, como você falou, suas vontades. Quais são as suas vontades e os seus desejos? Né? É financeiro? É deixar você confortável com a sua identidade de gênero, com a sua sexualidade?
Tem gente que vive assim. Tem muita gente que vive na igreja, né? Até homens que são casados vivem na igreja. Deus é perdão sempre, nunca é justiça, como você citou. Aí o que acontece? A pessoa vive guardando o que de fato está no coração. Tem uma dupla identidade. É hétero em casa, na igreja, é pai, mas num determinado momento o cara, escondendo muito bem, ele é homossexual. Compreende? Mulheres que fazem isso. Isso acontece muito em igrejas onde essa ideia de revelação é muito comum. Até agora ninguém revelou, então significa que está tudo bem. É um problema, né? Quem a pessoa pensa que Deus é? Deus é santo. Quando o profeta contemplou, Isaías, né? Isaías 6, contemplou a glória de Deus enchendo o templo, o que ele falou? Ai de mim, eu vou morrer. Só ele? Eu vou morrer que estou diante dele. Mas eu sou impuro e todos os que habitam comigo nessa cidade são impuros também. A glória encheu o templo. Eu vou morrer porque eu estou aqui. Mas se fosse lá fora, estava todo mundo morto. Por quê? Por minha causa? Não, é por causa de Deus. Porque Deus é esse, todo glorioso, todo santo. Sproul, né, tem essa tese da santidade de Deus. Né? É uma das teses principais de Sproul, que ele em vida partilhou com muitos. Deus é santo. Porque ele é santo, ele é assombroso. E porque ele é santo e eu sou pecador, esse assombro é maior ainda. Porque quando há esse encontro do totalmente santo e do totalmente impuro, tem que existir uma total condenação, né? Ele fala, o Sproul, né, no livro A Santidade de Deus, afirma que as pessoas preferem esse Deus domesticado porque tem medo de confrontar essa santidade do Deus verdadeiro, né? Uhum. E isso é meio que uma realidade. Mas uma coisa que, trazendo mais para a visão dessa teologia da prosperidade, é uma das coisas que a gente nota que ataca bastante o meio evangélico, o meio cristão, podemos dizer assim. Nicodemos, ele tem, né, o livro que estão fazendo com a igreja. Uhum. Ele critica a teologia da prosperidade, dizendo que as pessoas moldam Deus de conveniência. Não só acredita que esse tipo de Deus que é criado, ele é o mais perigoso nos nossos dias. Eu acredito, e isso não é uma ideia minha, óbvio, é uma ideia de vários irmãos, né? Se eu não estou enganado, Pedro Pamplona falou sobre isso, talvez foi o primeiro, eu não sei, né? Na internet falam-se muitas coisas. Eu só fui buscar pessoas que falavam sobre isso, não sei precisar quando se iniciou, quem trouxe essa tese, né? Mas eu já ouvi alguém mencionar, posso estar errado, que o Pedro Pamplona foi o primeiro a difundir essa ideia. E o Pedro Dulce veio depois, Pedro Dulce, né? Qual é? Da teologia da prosperidade afetiva. Certo? Hoje em dia você não busca uma prosperidade financeira. Hoje em dia busca-se, em maior número entre os cristãos, uma prosperidade afetiva, aquele bem-estar que os coaches dentro dos templos têm difundido. É o buscar estar bem. Isso é conveniente, convenhamos, é conveniente. Você sempre que chega a um templo, dentro de um templo religioso ou de uma reunião religiosa, né, auto-intitulada cristã e evangélica, você ouvia alguém falando que não, está tudo bem. Você pecou, mas não tem problema. Você falhou, mas ele abraça todos os que falham. Mas não falar de arrependimento, essa que é a questão. Quando você fala de perdão, mas fala de arrependimento, você está certo. Agora, quando você fala de perdão e não fala de arrependimento, está tudo errado.
Ah, porque eu sou para mim, me ensine como funciona esse mecanismo, perdão e arrependimento e perdão. Deus só perdoa mediante o arrependimento? Mas a Escritura fala que Deus perdoa. E a Escritura, do mesmo modo, apresenta que o pecador perdoado, ele é um pecador penitente, ele se arrepende dos seus pecados. O que vem antes e o que vem depois? Poderíamos até discutir, mas não vem ao caso. São verdades bíblicas. O pecador ele é convidado ao arrependimento. Qual era o discurso do profeta João, o Batista? Arrependei-vos. E o do nosso Senhor Jesus Cristo? Arrependei-vos. O que fazer? Não é? Está na Escritura. Se vou pregar como Cristo, devo fazer isso. Arrependimento? Perdão. Mas falar sobre perdão somente, sem arrependimento, sem uma mudança, sem essa exigência de santidade para o crente, é muito conveniente, né? É muito conveniente. Hoje, outro Deus foi criado. O Deus da prosperidade afetiva. Onde você vai em encontros evangélicos ou auto-intitulados evangélicos, em que a pessoa diz que você é o centro da vontade de Deus. Ah, pastor, mas essa fala tem um contexto? Tem um contexto, que é o mesmo da própria fala. A fala reflete o próprio contexto. Não se fala de pecado, não se fala de arrependimento. E eu já ouvi, não como testemunha, de ouvir da pessoa, ouvir de terceiros. Ah, parece fofoca e tudo mais. Mas não é. Não estou nem citando o nome da pessoa que falou. Mas já ouvi de irmãos que estavam numa reunião universitária e tal, em que um pastor ali disse o seguinte: hoje você pode pregar o evangelho e você não precisa falar de pecado, arrependimento, inferno ou cruz. Como pregar o evangelho sem falar de pecado, arrependimento, inferno ou cruz? Se o evangelho e o centro do evangelho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, envolve tudo isso, não é? É um mal isso hoje, maior do que a teologia da prosperidade monetária, econômica. Por quê? Porque esse você não precisa dar nada. Esse você não precisa dar nada. Eu até tenho as minhas suspeitas, o que motiva esses homens que pregam aí a falarem, se é ganhar alguma coisa, encher o bolso, vai somente ficar popular. Porque hoje em dia, parece que o valor está em você ser pop. Você ter os seus 5 minutos de fama. Não é ganhar dinheiro. É todo mundo na rua lhe conhecer, ou o Brasil inteiro conhecer você. Aí você fica feliz, o Brasil todo me conhece. É um negócio meio que envolve, parece que uma psicopatia também. O psicopata quer ser conhecido por fazer o mal. Essa pessoa quer ser conhecida a qualquer preço, mas não fez mal a ninguém. Não enfiou a faca na barriga de ninguém, não jogou pedra em ninguém, não xingou ninguém na rua, né? Só pregou um falso evangelho, conduzindo várias pessoas ao inferno. Meu irmão, acho que envolve um pouco de psicopatia nisso daí, só pode. Interessante. Pronto, pastor, essa visão, que é totalmente contrária, né, ao que João Batista pregava também, que ele pregava para que o Senhor Jesus crescesse e ele diminuísse, né. Pedi uma recomendação, né, para essas pessoas que não querem determinar, assim dizer, denominação, nome de igreja e tal, mas que não só líderes que são endeusados, né, figuras ali que são postas no pedestal, mas também cantores gospel, né? O mundo gospel está cheio de ídolos, né? Eu queria que o irmão pastor falasse sobre essa questão de cristãos, crentes evangélicos que tem esses ídolos, né? Tem essas figuras proeminentes ali, como de admiração e até adoração e idolatria, né? Em determinado momento da minha vida, eu me decepcionei muito com um grande músico cristão, quando o gospel não existia ainda, mas foi já na época do gospel, né, que eu conheci.
Eu estava num culto, um culto de missões, numa denominação, né, mais tradicional, e essa pessoa estava lá, esse cantor, e o cara passou o culto todo no celular. O culto inteiro no celular. Ah, pastor, mas ele não tem problema de vista, ele não poderia estar lendo a Bíblia. Temos que ser misericordiosos. Pode ser, né? Pode ser. Mas não. Não era. Era o tempo todo filmando, era o tempo todo aquilo. A minha pergunta é: onde fica a verdade nisso? Porque é um músico que promove um movimento de músicos cristãos que envolvem muito adoração e tal. Não é de adoração extravagante não, mas que escreveu muitos cânticos que se tornaram até tradicionais no meio da igreja. Sobre unidade, sobre o agir de Deus no meio do seu povo, sobre a providência de Deus. E o indivíduo ficar o culto inteiro filmando no celular, com mensagens e tal, só para quando é para fazer o momento dele. Isso não é absurdo? E para as pessoas isso é comum. Não se tem o valor do culto ao Senhor. Ah, mas isso é coisa muito retrógrada. Meus irmãos, a lei de Deus não mudou, porque Deus não mudou. A igreja tem que ser mais para frente, tem que ter umas ideias mais progressistas, de mudanças e tal. Não, a igreja tem que ter cara de igreja. Culto tem que ter cara de culto, porque tem que ser um culto, não é um show. Ah, mas você sabe que tem pastores que pensam diferente de você. Eu sei, e os respeito. Os que pensam assim, ok. Mas os que surfam na onda, me desculpe, não dá pra ter respeito com essas pessoas, sendo que nem elas se respeitam. Eu não estou dizendo que é para tratar mal, eu não estou falando nesse sentido, estou falando no respeito no sentido de olhar para essa pessoa e falar: poxa, o testemunho dessas pessoas inspirava. Essa canção que ela escreveu com base nesse testemunho inspirava. Essa pessoa se perdeu? Ou essa pessoa sempre entendeu que o culto era só glamour, era só a imagem que vendia em DVDs, em CDs, em músicas pop, porque todas as igrejas cantam, e mais pessoas ficam chamando essa pessoa para cantar, e paga a passagem, dá uma oferta, e a pessoa vive disso? Gente, sinceramente eu não entendo. Eu não entendo. Poderia falar do mundo gospel e das pessoas usarem do que Deus confiou a elas, e elas entenderem: não, eu não canto para o mundo, eu canto para Deus, mas o que eu canto para Deus se tornou um negócio, e cobram centenas de reais, milhares de reais, na verdade, centenas é pouco, milhares de reais para cantar, isso fora as outras responsabilidades que o contratante, porque é um contratante, meu irmão, o contratante tem. Poderia me apegar nisso daí, mas não vou me apegar. Vou me apegar só à maneira como esses indivíduos, ou pelo menos a maioria deles, eu não vou generalizar aqui, falando dessa pessoa, sem citar o nome, desse caso, né, como um caso, essa pessoa vivia assim. O que é um culto? É o glamour. Aí na hora de cantar é tudo uma pose. Para com isso. Para com isso que o fato de ser pastor, de ser um músico na igreja, não envolve pose. Quem é envolvido em ministério e igreja sabe, não tem negócio de pose não. Quem vê pose, não vê a correria. Pensa que está tudo bem por trás das cortinas, é correria, meu irmão, demais. É sofrimento, é dor, é luta, é isso, acompanha todo mundo. Pode ser na maior igreja que for, na igreja mais dinâmica que for. Você vai conversar com o pastor vai dizer: meu irmão, é luta. Mas o Senhor está conosco. Nenhum pastor vai negar que tem lutas. Nenhum oficial na igreja vai negar que tem lutas. Mínimas
ou maiores. Existem lutas, e é assim. Agora, lamentavelmente, criou-se um glamour. Criou-se um glamour no meio gospel, até mesmo no meio de pastores. Ser pastor é algo bom, é algo legal. Só usar gola clerical. É tão legal usar gola clerical, eu quero ser pastor para usar gola clerical. Para com isso, meu irmão. Que é isso? Muitos usaram e nem estão mais no ministério hoje. Se fosse só por status, meu irmão, isso se tornou algo que revela uma idolatria. Uma idolatria. E tudo isso envolve a questão da imagem do hoje. A questão da idolatria também. Pois é. Mas você vê, tudo isso envolve a questão da imagem hoje. Da imagem. Do que você está comunicando através da imagem. Você quer dizer que isso lá no fim, lá na ponta, vai despontar ali vai chegar nas redes sociais. Sim. Mas as redes sociais são um problema? Não. É uma ferramenta. Vai potencializar o pecado, a idolatria no coração de muitos. Tem muita gente acabada. Tem gente com ministério terrível. Mas a imagem que vende é outra. E no meio gospel nem se fala. Nem se fala. O negócio quem vai assistir talvez vai lembrar de cantores, muitos cantores gospels, né? Eu acho que o plural deve ser esse, né? Não seria gospels, seria gospels, talvez por causa do inglês, enfim. Aí muitos cantores cristãos, pop, né, há décadas atrás, ou até mesmo contemporâneos, surgem com escândalos. Quem imaginaria o fulano? Meu irmão, escândalo é o que surgiu agora. É um eirão, né? É um vulcão que entrou em erupção, mas o vulcão estava ali, inativo. Entrou em erupção, mas estava ali. A pessoa nunca cai do nada. Caiu. Compreende? Estava ali. Esse meio é terrível. É um meio que potencializa esse ídolo que está no coração da pessoa. Compreende? Não é só o meio, mas é o meio, é a pessoa, é o que ela está promovendo de si mesma. Vocês compreendem? Sim. Envolve tudo isso. E o ídolo está aqui. Esse grande mal que habita, né? Está aqui. Alguém pode dizer, pode ser o menor ministério que for, agora eu vou falar de ministério pastoral. Pode ser o menor ministério que for, mas líderes são pessoas que estão à frente, né? Essas pessoas sempre vão lutar contra essa tentação. Sempre. Porque o contexto, ele favorece isso. Compreendem? Quer ver o nosso Senhor? Vamos tomar o nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo. Foi levado pelo Espírito ao deserto, ficou 40 dias e 40 noites ali, né? 40 dias completos ali, jejuando de alimento e de água. Satanás tentou, não foi? Satanás o tentou em algum momento como? Olha para esses governos do mundo. Eu te dou tudo isso se você me adorar. Aí o Senhor repreendeu mais uma vez com a Escritura, né? Mas o ponto onde eu quero chegar ele o tentou em questões básicas, né? O pão, né? A dependência do Pai, a segurança, mas também o tentou nisso daí, na área que ele pertencia, como autoridade. Não pensem vocês que é diferente com pastores, presbíteros, diáconos. Você tem uma autoridade. Você acha que não vai ser tentado nisso? A pessoa que almeja isso, ela tem que entender. Desejo o episcopado. Eu desejo ser eu tenho de fato esse dom para ser um bom músico.
Por que existem músicos que são reformados? Agora saio aqui do... Desculpa aí esse bate-bola, essa mudança brusca, né? Esse sair do pau para a pedra de uma vez, né? Sai do ministério pastoral agora, aí vamos voltar para a questão da música que o Darlan citou. É o meio artístico. Você vê o meio artístico evangélico. Surgiu há pouco tempo atrás, voltou-se com um discurso reformado, porque a teologia reformada despontou novamente, ficou pop novamente, aquela ideia de que o músico ou o artista, para ser cristão, ele não precisa ser um artista que faz arte cristã. Ele pode ser um artista, fazendo na área da música, na área das artes plásticas, da fotografia, e, enfim, por aí vai, trabalhando com imagem. Ok, beleza. É isso mesmo. O cristão tem que estar nas esferas e produzir para a glória de Deus algo que, em todas as esferas, inclusive na artística. Mas as pessoas se perderam e começaram a fazer trabalhos que não glorificam o Senhor. Pelo contrário, dignificam a glória de Deus na vida desse indivíduo. Por quê? Porque o meu cristão é ruim. Eu não devo isso e aquilo. Ou seja, a pessoa escolheu agora ser infiel a Deus, porque os outros também são. Aí você tem o meio gospel, onde não posso dizer que todos são idólatras, ou ególatras, né, como você falou. Não posso dizer que todos são, talvez uma maioria, porque o meio vai promover isso, vai fazer isso saltar do coração da pessoa, ou a pessoa vai mortificar esse pecado, vai abandonar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Então o seguir seria abandonar o meio gospel? Eu não sei. Eu não estou no meio gospel, é a pessoa que está no meio gospel aí que vai ouvir, que gosta muito, que vai dizer. Pode ser. Para alguns, e melhor que seja, né? Porque esse meio e a tentação vai continuar. Vai continuar. Aquela tentação de ter que dobrar os seus joelhos diante de Satanás ali, lhe fazendo uma oferta muito grande, e você fica, para eu ser bom nesse meio, eu preciso aceitar essa oferta. Tudo bem, eu vendo a minha alma para o diabo. Por outro lado, aqui também. Não, eu tenho que estar nas esferas, produzindo e tal. Aí muitos que estão ao seu redor, que não são crentes, vão chegar para você, tem essa oferta aqui. Aí você é crente e fala, para glorificar a Deus eu tenho que fazer tudo. Espera, você está entendendo errado. O Senhor colocou você nessa esfera para influenciar e glorificar o seu nome, não para glorificar outra divindade e ser influenciado por ela. Está se vendendo. Calma. Mas é muito difícil no meio gospel e fora dele. Quem disse que seria fácil? Não é fácil nem no meio cristão, dentro da igreja. Esse é o meu ponto aqui, entende? Esse é o meu ponto aqui. Não é fácil. Mas essa luta contra a idolatria, contra esse potencial idólatra, aí aqui nós entramos no ponto. Que eu quero apresentar, um potencial idólatra que há no coração de todos. Deve existir. A luta de todos contra esse potencial idólatra deve existir. Porque é a carne. Por isso, em Colossenses 3,5 está escrito, como li. Repito aqui. Colossenses 3,5. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí lá no final, a ganância que é a idolatria. Mas os pecados que são falados antes são pecados que estão no coração ali, que não necessariamente precisam de prática. Por exemplo, impureza, paixão e imoralidade sexual. Nosso Senhor fala em Mateus 5 que basta você olhar, cobiçar, desejar, você já se tornou um adúltero. Imoralidade sexual, impureza. Percebe? Então está aqui. Está aqui. E pode estar muito escondidinho. Mas tem que ser mortificado. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Todos nós temos essa potência no coração para a idolatria, para
criarmos um Deus segundo os nossos desejos. Interessante, pastor. A última pergunta aqui para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje. Para aquelas pessoas que percebem que, de todos os pontos que a gente já citou hoje, percebem que tem esses males no seu coração, ou que na sua igreja acontece muito, de pessoas buscarem a idolatria, da teologia da prosperidade, foi um exemplo, de pastores, como o Darlan também já frisou em algumas perguntas, como que essas pessoas que percebem isso podem tentar trabalhar no seu dia a dia, né? Minha igreja, eu vejo muito disso, eu consigo ajudar, eu devo fazer isso, eu devo procurar outra igreja. Eu estou praticando isso, o que eu devo fazer, como devo trabalhar nesse meu dia a dia para tentar me livrar desse tipo de sentimento, né? Desse meu pecado. Bom, em primeiro lugar, você precisa entender quem você era antes. Você nasceu como um idólatra. É a linguagem que o apóstolo Paulo usa em Efésios. Em Efésios 4, do versículo 17 em diante, o apóstolo Paulo começa um seguinte discurso. Olha como é interessante. Em Efésios 4, do versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim: assim lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Ele começa o discurso dele aqui em Efésios 4, do versículo 17, partindo do versículo 17, apresentando uma realidade passada. Vocês viviam como os gentios, mas não vivam como eles. Isso aconteceu, eles ainda vivem assim, isso aconteceu, porque eles, os gentios, vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles, os gentios, são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Vê como viviam os gentios. Não tem compreensão, tem um coração endurecido, são obstinados, são alienados da verdade de Deus, ou seja, de fato não há vida neles. Mas o apóstolo Paulo fala, não vivam como eles. Então, possivelmente, o apóstolo Paulo estava falando ainda do mal que está aqui, daquele mesmo mal que é citado lá em Romanos 6, 7, né? É o mal que eu não quero, esse faço, o bem que quero, esse não pratico. Mas ele não fala ali de um tipo de crente que deve viver conformado. Eu peco mesmo, sou assim mesmo, e beleza, vida que segue, negativo. Paulo fala de uma realidade que existe hoje, mas ele fala aqui para os irmãos de uma verdade que deve estar na vida do crente, não viver como um gentil. Você não é obscurecido, mas pelo contrário, você é iluminado. Um crente é iluminado. Um crente de verdade, ele é iluminado. Ele porventura pode cair no pecado de idolatria? Sim. O ídolo no coração revelou-se ali. Eu sou ganancioso, não havia percebido. O que fazer? O apóstolo Paulo desenvolve. Porque os gentios, eles perderam a sensibilidade. Os gentios se entregavam às paixões, versículo 19. Os gentios cometiam com avidez toda espécie de impureza. Por quê? Eles não têm iluminação do Espírito. O coração é endurecido, compreende? Você vê, há pessoas que vivem assim. E há pessoas que vivem de outro modo. Por isso ele diz no versículo 20, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Ponto. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, aqui é uma conexão, versículo 17 e 22. A antiga maneira de viver, não vivam como gentios. Quanto à antiga maneira de viver de vocês foram ensinados ao quê? A despir-se do velho homem. Olha que interessante. Despir-se, o fazer morrer, a forma de viver mundana, tem que fazer morrer. E nisso há um diálogo que o nosso Senhor Jesus Cristo fala lá em Mateus 5. Teu olho direito te faz pecar? Arranca. Tua mão direita te faz pecar? Arranca. Tua perna? Algum membro do corpo? Sabe por quê? É melhor que
Você entre cego de um olho no céu. É melhor que você entre com menos um braço no céu, menos uma perna, menos um membro no céu, do que você ir para o inferno com todo o corpo perfeito. Você entende? E para a percepção que as pessoas têm da igreja, a minha igreja, ela pratica esse tipo de coisa. Então, assim, eu permaneço, eu saio, qual deve ser a minha atitude? Se é uma igreja que declaradamente, ou seja, é uma igreja que adota esse tipo de confissão, nós somos da teologia da prosperidade. Primeiro que, bom, aqui eu falo como presbiteriano, pode ser surpresa para muitos que vão ouvir, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não toma essas igrejas neopentecostais que assumem um discurso de teologia da prosperidade e adotam como doutrina delas, né, da sua confissão, a teologia da prosperidade como irmãs. A Presbiteriana do Brasil não entende que essas igrejas que adotam a teologia da prosperidade são irmãs. E tem uma conversa aí sobre essas teologias da prosperidade afetiva, desses coaches, certo? Mas por hoje, essa é a realidade da Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, se você está numa igreja, certo? Você que nos escuta, está numa igreja que tem esse tipo de teologia, eu lamento lhe informar, você não está numa igreja. Você não está num rebanho do Senhor. Mas se você está numa denominação que não adota essa teologia, mas a sua igreja local adota, eu diria que você tem que seguir os princípios bíblicos, que é conversar com a sua liderança de maneira respeitosa, porque eles podem estar passando por um momento de erro. Eles podem vir pela graça de Deus, né, e pelo agir do Espírito na vida deles, a se corrigirem. Mas se não acontecer, você vai ficar como? Vai ficar sentado no banco? Você é daqueles que murmura? Ainda tem desses, né? O outro peca e ele peca também. Fica murmurando. Não é um pranto, não é um lamento como Jeremias. Senhor, o teu povo peca, o teu povo faz isso. Senhor, esclarece a mente do teu povo. Não é um lamento. E não é um clamor ao Senhor. É uma murmuração. Ô pastor velho ruim. Ô liderança velha ruim. Tá vendo? O homem nem prega. Mas há anos atrás você falava que a melhor pregação era dele. Hoje é porque ele mudou a teologia, a pregação mudou. Se você está assim, já pecando, significa que as coisas estão ruins para você também. Mudar de igreja seria algo bom? Traria benefícios para você? O mínimo talvez sim, né? Se você for para uma igreja bíblica, você vai estar ouvindo o verdadeiro evangelho. E é possível, óbvio, pelo poder da palavra de Deus sobre os seus eleitos, você mudar também, porque o Espírito vai agir na sua vida através disso. Talvez você esteja murmurando também, e aqui eu não vou dizer que a culpa é totalmente desse pastor da sua igreja, esse líder da sua igreja, mas você pode estar murmurando também, muito, e pecando também, porque você não está sendo exposto ao verdadeiro evangelho. Mas você deve estar falhando em casa também, porque você deveria se dedicar aos exercícios de piedade, orando em casa, lendo a Bíblia em casa. Ou você talvez seja aquele crente que só se alimenta da Bíblia quando está na igreja, no domingo, o que é um erro, não é? O que demonstra que você é um crente que tem uma espiritualidade muito mirrada, né? Quiçá se tiver. Mas pare para pensar e analisar, de fato, como as coisas estão. Há erro na liderança? Há pecado na liderança? Há erro em você também? Você peca? O que fazer? Dá para conversar com a liderança sem ter uma briga? Sem ter um encontro onde as palavras que serão proferidas vão ferir? Então converse. Expõe, abra seu coração. Agora, se não há esse ambiente, você tem que sair dessa igreja. Saia. Agora vá para uma igreja e seja sincero ali. Porque assim, sendo bem franco, se você for para uma igreja bíblica,
O pastor nunca vai admitir você assim, rápido. Você vai chegar na igreja, o pastor vai conversar com você, a liderança da igreja vai conversar com você. Essa liderança vai conduzi-lo a um discipulado ou catequese, que seja. Você vai ser instruído na doutrina da igreja. Você vai ser pastoreado até ser admitido na igreja, certo? E nesse ínterim aí você será conhecido. Muito provavelmente esse pastor vai entrar em contato com o seu antigo pastor para saber como era a sua vida nessa igreja, para saber como você estava, para saber como você estava sendo alimentado. Então não se preocupe. Só o fato de você sair da igreja não é um fato que você vai dizer assim, nossa, olha, eu sou autônomo, eu resolvo a minha vida. Não. Deus está agindo nisso tudo. E se você for para uma igreja séria, certamente você não vai ser recebido como a pessoa mais santa do mundo, né? Provavelmente essa sua murmuração, essa sua insubmissão a Deus, essa sua obstinação, essa sua dificuldade de entender a liderança que o Senhor constituiu, né, e estabeleceu sobre você, vai ser exposta. E você vai ser pastoreado nesse sentido. Então não tem para onde correr, né? Mas tem dois casos aí. Agora tudo vai depender de como está a sua situação, para além da situação da liderança da sua igreja, certo? Legal, pastor. Obrigado. Acho que a gente vai encerrando por aqui. Acho que hoje conversou bastante, foi bem interessante a nossas conversas. E as perguntas foram bem esclarecidas, assim, todas as respostas que o senhor conseguiu nos passar. Não tem uma coisa a falar? Queria agradecer o pastor Guilherme pela explanação, pela aula, né, sobre o que é idolatria que ele deu aqui, o que é idolatria, os males da idolatria, também o antídoto, né, para a gente vencer esse mal em nossas vidas e nas congregações que a gente frequenta, né, como a gente pode atuar positivamente, né, para que isso acabe ou diminua, fazer o máximo, ou se afastar, né, desses meios ruins. Então, fica a mensagem para os irmãos, para todos que estão ouvindo, né, e vencer, combater isso através da palavra e seguir o exemplo, não do primeiro Adão, mas do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Amém, isso mesmo. Eu também agradecer à Igreja Presbiteriana Cairóis, né? Disponibilizou para a gente o espaço. Então, como todos podem ver, ao final da nossa mesa tem a logozinha da Presbiteriana, que hoje a gente está usufruindo do espaço da Presbiteriana, né, com a ajuda do pastor Guilherme. Então, pessoal, agradecer aí mais uma vez a atenção de vocês. A gente espera que vocês curtam e compartilhem esse vídeo com outras pessoas que precisam entender um pouco sobre a idolatria, sobre aqueles deuses criados no seu coração e mente. E a gente espera vocês no nosso próximo vídeo, na próxima semana, hein? Até mais. Graças a Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe.